2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, nós vamos ler um texto que é muito conhecido de muitas pessoas. Eu já falei muito desse texto, inclusive em funerais, em sepultamentos. Muitas outras pessoas, talvez você já ouviu, você mesmo já falou sobre esse texto da Bíblia, que é uma palavra do apóstolo Paulo, falando para Timóteo, quando ele fala no capítulo 4, verso 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que palavra, que expressão tremenda, maravilhosa. Combati o bom combate, completei a minha carreira, eu terminei com a minha carreira e guardei a minha fé. Esse é o apóstolo Paulo falando com o seu discípulo Timóteo. Isso aqui são momentos antes, dias antes da sua morte, da morte de Paulo. Então ele traz essa palavra para o seu filho espiritual e discípulo Timóteo, que era bispo, que era pastor da igreja de Éfeso nesse tempo. Então eu queria extrair aqui para nós algumas palavras que eu tenho certeza que vão falar muito ao seu coração, que o Espírito Santo vai usar para ministrar ao seu coração. E eu quero falar então sobre isso, porque a palavra combati, o bom combate, é uma palavra que era usada, combate, a palavra que combater, o combate, era um vocábulo usado para definir um gladiador em uma arena. Olha que coisa tremenda. Então, combater o bom combate, essa palavra, essa expressão usada pelo apóstolo Paulo aqui, era a mesma expressão que os gladiadores usavam quando eles saíam de uma arena e voltavam para o lugar onde eles ficavam, onde dormiam os gladiadores, e alguém perguntava: como é que foi a sua batalha? Como é que foi a sua guerra? Como é que foi a sua luta hoje? Ele dizia: eu combati o bom combate, completei a minha missão e guardei a minha fé, a minha esperança, a minha expectativa. E eu quero te falar aqui um pouco, eu quero fazer um paralelo exatamente sobre o gladiador romano com nós, cristãos, homens e mulheres de Deus, pastores, pastoras, guerreiros, soldados de Cristo, que eu sei que você é um deles. E nós vamos aprender a desenvolver essa postura de gladiador, de guerreiro. Então, combater esse bom combate é viver aquela luta do dia, é vencer os seus adversários e, quando retornar para o seu lugar de descanso, para o seu aposento de descanso, porque na verdade eram celas e não muito confortáveis, mas eles vinham com a convicção de que venceu, sobreviveu. Foi mais um dia que ele estava no seu propósito, na sua missão, venceu seus adversários e prevaleceu. E para nós, que somos servos de Deus, seria como chegar diante dos irmãos, da família, da igreja e dizer: olha, eu venci os adversários de hoje, estou bem, completei a missão, posso estar até ferido, mas eu estou em pé, estou vivo.
estou pronto. Se tiver que enfrentar um outro adversário amanhã, eu estarei lá na arena, porque eu sou um gladiador. Quem eram os gladiadores? Os gladiadores eram homens treinados. Você talvez já assistiu o filme O Gladiador, ou já assistiu outro filme de época dos gladiadores, e você já deve ter uma ideia de quem eram os gladiadores. Mas acontece que a gente só vê o filme e sabe que eram guerreiros que iam para a arena e matavam uns aos outros, se feriam e aquela coisa toda. Só que a gente não tem uma visão, uma ideia de quem de fato eram esses homens. E como era o seu treinamento, qual era o sentido de serem chamados de gladiadores? Porque às vezes, quando se fala em gladiador, a ideia que temos que são de homens que estão em uma arena, cercado, e eles têm que enfrentar outros adversários e enfrentar animais, porque também tinha gladiadores que tinham que enfrentar leões e outras feras devoradoras. Então a ideia que nós temos de gladiadores é pessoas dentro de uma arena lutando, guerreiros lutando e tentando matar seus adversários. Mas na verdade os gladiadores eram guerreiros treinados não para matar seus oponentes. A ideia não era vá para uma arena para você matar o seu oponente. Não. A ideia era vá para uma arena e sobreviva a todos os seus oponentes. Então, os gladiadores não eram assassinos, eles eram sobreviventes. Então o Dominus, que era o dono daquele guerreiro, daquele soldado, o preparava para que ele sobrevivesse. Então ele dizia, eu apostei dinheiro em você. Porque um gladiador valia muito dinheiro para um Dominus. Estou te contando a história para você entender como nós vamos entrar e aplicar isso para a sua vida. Então um gladiador valia muito, dependendo do seu tamanho, da sua força, das suas habilidades com o gládio, com a arma. Então ele valia muito para o seu Dominus. E o seu Dominus investia bastante nele. E dizia, olha, eu apostei muito dinheiro em você. E por isso você precisa sobreviver. Por isso você precisa terminar essa luta de pé. Não importa se você ficou ferido, não importa se você está sangrando, não importa, ignore a dor. Porque você tem que ficar em pé. O seu adversário não pode te eliminar. Então o gladiador era treinado para sobreviver e para enriquecer o seu Dominus, o seu dono. Entendem? Já deu para sacar mais ou menos o que queremos, qual a mensagem que queremos trazer para você nesta noite? Que Deus treina a sua vida, você é treinado não para matar ninguém, você é treinado para sobreviver. Deus treina você para trazer resultados para o reino. Deus treina você, Deus aposta em você. Quando Paulo diz, eu combati o bom combate, ele está usando a mesma linguagem dos gladiadores, quando voltavam de um combate, de uma arena, mesmo sangrando e doendo, mas eles estavam em pé, dizem, eu combati hoje o bom combate. Eu tomei minha posição e eu venci, eu estou aqui de pé. Deus quer que você tenha essa mentalidade, essa visão. Paulo disse, eu estou numa guerra, eu estou num combate, mas ninguém vai me deter. Eu vou completar a minha missão, eu vou completar a minha carreira e eu vou terminar com
com coroa, eu vou estar coroado, eu vou estar bem. Eu e você somos chamados por Deus para um grande ministério. Mas sabe o que acontece? O mundo, a vida, o sistema é contra nós. Por mais ungido que você seja, por mais habilidoso que você seja, por mais ousado que você seja, existe sempre um ataque contra você. A vida é como se fosse, às vezes, como se fosse uma grande arena onde você é exposto e os teus adversários querem te vencer. Mas você tem que combater o bom combate. Você tem que sobreviver. Porque Deus aposta em você. Deus treina você. Deus prepara você, Deus capacita você para que você sobreviva no final de tudo e traga resultados para o reino. Mas muitas vezes esse combate que travamos na vida contra muitas coisas, às vezes gera ferida, ou nos sangra, ou nos perturba. Mas o fato é que Deus apostou tudo em você. E Deus diz para você, fica de pé no final. O que importa é que você sobreviva. O que importa é que você assuma a postura de um vencedor. E vencer não tem nada a ver com manusear uma espada. Vencer tem a ver com a estrutura que você cria dentro de você em fé para sobreviver aos embates da vida, que vai chegar com certeza para você. Amém? Então Paulo está dizendo que ele é como um gladiador. Ele diz, eu vou sair da arena, eu vou sobreviver. Não importa se eu ficar ferido, machucado, mas eu vou vencer todos os meus adversários e todas as adversidades, e não importa o que vier contra mim. Sabe por quê? Porque todas as vezes que um gladiador entrava numa arena, se ele vencesse, ele poderia sair, logo depois que ganhasse, ele poderia sair da arena e descansar. Mas se o imperador ou se o dono, a pessoa, normalmente esses espetáculos eram diante de grandes autoridades, se elas decidissem que queriam ver aquele gladiador lutando novamente, às vezes o sujeito cansado, porque já tinha lutado contra um adversário, mas ele tinha que voltar para a arena e tinha que vencer o próximo adversário. Então a visão era que eles queriam que o gladiador trouxesse resultados financeiros, mas ao mesmo tempo eles expunham a vida do gladiador para que ele sobrevivesse. Então, cada gladiador deveria desenvolver dentro de si um instinto de sobrevivência. Ele deveria criar padrões dentro dele e fé dentro dele e crenças dentro dele para dizer, eu não vou ser destruído, porque eu sei que eu estou dando um espetáculo para eles, mas eles querem me ver sangrando, eles querem que a minha cabeça role. Você está entendendo? Como é que o sistema, que o mundo e que o diabo muitas vezes faz conosco? Tudo que ele quer ver é você perder. Então, de vez em quando, você tem que lutar contra um adversário maior. E você, muitas vezes, já vem de um embate, já vem de uma luta, já vem de uma dificuldade, já vem de um problema, onde você se desgastou, onde você impôs ou empreendeu toda a sua energia.
e de repente você foi sugado, mas ao mesmo tempo o inimigo não para e ele diz: eu vou botar um adversário mais vigoroso, descansado, para tentar fazer com que ele venha perder a aposta. O inimigo sempre vai usar das suas estratégias contra nós. E aqui que entra a palavra de Deus e o exemplo do apóstolo Paulo. Quando ele fala para o seu discípulo, ele diz: olha, eu combati o bom combate, eu completei a minha missão, eu fui até o final, cara. Eu lutei como um verdadeiro gladiador. Não importa quanto sangue eu derramei, não importa quanta dor eu senti, o que importa é que eu estou de pé. Glória a Deus. Os gladiadores eram marcados. Às vezes, eles eram fugitivos, eles eram guerreiros, soldados de um outro exército, que eram capturados e eles eram treinados para dar retorno aos seus dôminos. Todos nós já fomos escravos um dia, mas sabe qual é a diferença? Porque só se escolhia um gladiador que tinha a mente livre. Ele podia ser um escravo, estar ali como escravo, ser um prisioneiro de guerra, mas ele tinha que ter a mente livre. Então, o Dominus que o comprava observava o comportamento daquele gladiador, daquele soldado antes de se tornar um gladiador, e via se ele tinha vontade de ser livre, se ele tinha vontade de sobreviver. Por quê? Porque os gladiadores, eles eram treinados, mas havia uma promessa. O Dominus dizia: se você me enriquecer, se você me der muito dinheiro e sobreviver a todos os torneios, a todas as batalhas, a todas as arenas, no final de um determinado tempo, o Dominus dizia: se você sobreviver, eu dou a sua liberdade. Eu libero você para ser livre. E para você voltar para sua família, para você voltar para sua casa. Então esses soldados se entregavam à luta, à guerra. Eles aceitavam serem treinados para lutar nos torneios, porque eles tinham uma promessa na vida deles. Qual era a promessa? Promessa de liberdade. Um dia você vai ficar livre. E um dia você vai poder voltar para sua família. E você não vai voltar para sua família de qualquer jeito. O Dominus dizia para ele: você me enriqueceu, então eu vou também te abençoar. Eu vou te dar uma parte do dinheiro para você começar a sua vida livre e liberdade. Então nós fazemos um paralelo com a nossa vida cristã. Todos nós éramos escravos, mas não temos a mente de escravos. Nós éramos escravos do pecado, do medo, da insegurança. Deus nos capturou e Deus nos treina, Deus nos liberta, Deus nos transforma, porque sabe que temos a mente livre, sabe que temos vontade de ser livres. Você tem vontade de ser livre? Existe vontade dentro de você de ser uma pessoa livre? De voltar para sua família, de voltar para sua casa? O gladiador pensava: um dia eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para minha família, um dia eu vou ser livre. Então, quando ele pegava uma espada, ele ia para a arena com o seguinte pensamento: eu vou vencer todos os adversários de hoje, porque eu vou voltar para a minha liberdade, eu vou voltar para a minha família. Então deixa eu falar algo aqui para você muito importante. Muitos gladiadores aceitavam ou se tornaram gladiadores porque havia uma promessa. E eles entravam na arena não para enfrentar um adversário. Eles não entravam numa arena para matar um adversário. Eles entravam numa arena com o seguinte pensamento: eu
estou lutando contra esse adversário, contra essa adversidade. Eu vou vencê-la, eu vou derrotá-la, porque eu vou voltar para minha família. Ele lutava com todas as suas forças, ele sangrava e ele sobrevivia, porque no seu coração, na sua mente, havia uma coisa: o desejo de ser livre, o desejo da liberdade e o desejo de voltar para a sua família, de voltar para a sua casa. Qual o desejo que está no teu coração? Porque quando você tem um desejo de liberdade em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos chamou, quando você tem desejo de ser livre, quando você tem desejo de retornar e ver a sua família de novo, abençoada, feliz, maravilhosa, você enfrenta todo nível de adversidade. Quando você tem uma promessa de ficar de pé, então você luta, você sangra, você batalha, mas você fica de pé. Glória a Deus. Você não mede o tamanho dos seus adversários e nem das suas adversidades. Você tem adversidades, você vai ter adversidades, você vai ter inimigos. Mas a promessa de Deus e o que Deus aposta na sua vida é: sobreviva aos seus adversários. Essa ideia tem que estar dentro de nós. Você é um gladiador, qual é a tua postura? E outra coisa que é muito importante: os gladiadores receberam esse nome por causa do gládio. O gládio era uma espada pequena, uma espada curta. Então eles eram treinados, normalmente eles lutavam com duas espadas, com dois gládios pequenos. Por isso é chamado de gladiador, porque eles lutam com gládio. Só que muitos deles lutavam com esses dois gládios e eles enfrentavam adversários que muitas vezes tinham espadas muito maiores do que eles e outros tipos de armas. Às vezes lanças que podiam ser atiradas à distância, mas os gladiadores só usavam dois gládios, duas espadas pequenas. Então a ideia é o seguinte: a ideia do gladiador, de formar um gladiador, é: ele tem que ser bom, ele tem que ser um guerreiro, um sobrevivente, tão bom que ele é capaz de vencer qualquer adversário bem armado e muito mais armado do que ele, e ele com duas espadas pequenas, com dois gládios. Então, os gládios, na verdade, eram mais para defesa do que para ataque. Porque os inimigos, os adversários, usavam espadas longas ou lanças longas para atingi-los. E eles tinham que se defender com aqueles gládios e fazer daqueles gládios não só uma arma de defesa, mas às vezes uma arma de ataque para a sobrevivência. Então o que eu quero dizer para você com tudo isso? Que às vezes nós estamos numa luta de desvantagem, onde parece que as tuas armas são curtas, são pequenas, e os teus adversários ou as tuas adversidades são muito maiores do que você. Faz sentido isso para você? Onde as armas dos teus inimigos parecem serem maiores. Mas é aí que faz toda a diferença. Porque quando você entende, quando existe dentro de você a consciência de que Deus plantou dentro de você um espírito aguerrido, um espírito lutador, um espírito batalhador, um espírito que resiste. Quando você desenvolve isso dentro de você, você sobrevive. Deus gosta de homens e mulheres assim, que quando enfrentam adversários maiores do que eles, talvez em número maior, que aparentemente estão em desvantagem, mas eles têm um espírito aguerrido,
eles decidem partir para cima da situação e vencer, Deus os unge e os capacita de tal maneira que eles vencem as suas adversidades. E eu espero, em nome de Jesus, que seja assim contigo. Então, os gladiadores usavam gládios, aquelas espadas curtas, duas, e encaravam adversários com espadas grandes, lanças e outras armas. E eles tinham que sobreviver com aquelas duas espadas pequenas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo vai conspirar contra você. Tudo. Vai conspirar no ministério, muitas vezes na vida financeira. Os problemas vão conspirar para te derrotar, para te fazer perder. Parece que muitas vezes você vai estar lutando em desvantagem contra o teu adversário. Mas na verdade Deus te capacita para sobreviver. E você tem que ter na mente a mesma ideia que os gladiadores tinham. A promessa de que se você ganhar a batalha, se você me enriquecer, diziam os nôminos deles, vai chegar um momento que eu vou te dar a liberdade, que eu vou te libertar, eu vou tornar você um homem livre, e você vai poder voltar para sua casa, para sua família e viver a sua vida normal. Deus te prometeu a liberdade e Ele vai cumprir. Eu não sei qual é o tamanho da sua guerra ou dos seus adversários hoje, mas eu sei de uma coisa: tem promessa para você no final. Vença os seus adversários, vença os teus inimigos, vença as adversidades. E nunca pense que você está em desvantagem porque Deus está contigo. Parecia até uma covardia dar 2 gládios pequenos, 2 armas pequenas para um guerreiro, enquanto que outros vinham com armas maiores. Mas essa era a ideia, porque eles queriam provar que os seus gladiadores eram melhores. Eles faziam das suas armas, não importava o tamanho, eles podiam vencer qualquer outros adversários bem armados. Entendem? Esse espírito, ele precisa estar em nós. Ele precisa nos possuir. Então, quando o apóstolo Paulo diz isso, eu combati o bom combate, ele está dizendo: eu sou um gladiador. Eu cumpri a minha missão. E agora eu vou para a minha liberdade com o Pai. Mas eu lutei. Todo gladiador precisava estar de pé no final da luta. Não importa quantos arranhões ou quantas feridas, quantos machucados havia neles. Quanto sangue ele havia derramado. O que importava para eles era o quanto em pé eles estavam e preparados. Se tivesse outro adversário, eles poderiam enfrentar. Quando se olhava para o corpo de um gladiador, na maioria deles, seu corpo era todo marcado, cheio de queloide, por onde passavam os cortes, as navalhas, os fios das espadas de seus adversários. Mas eles sobreviviam. Eles eram treinados para suportar a dor. Eles eram treinados para suportar a inflamação. Porque o Dominus dizia: você foi ferido hoje e ganhou a batalha, mas amanhã tem batalha de novo, tem mais um adversário para você vencer. E você não pode ficar aqui curtindo a sua ferida, curtindo a sua dor, curtindo o seu sofrimento. Você tem que ir para a batalha e enfrentar o seu adversário amanhã. Então, vamos aprender isso. Deus não quer que você tombe. Amém? Deus não quer que você fracasse ou fraqueje diante dos seus adversários e das adversidades.
os gladiadores dormiam em celas bem apertadas. Sabe para quê? Por quê? Propositalmente. Eles dormiam para não se sentirem acomodados. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O Dominus os levava para uma cela bem pequena. A maioria deles dormiam sentados ou em pé. Eles só ganhavam um pouquinho podemos dizer assim, não de liberdade, mas de conforto, à medida que ele fosse um grande campeão. Então ele tinha um pouco mais de conforto. Mas eles eram de uma cela bem pequena. Por quê? Porque na ideia do Dominus era: vamos tirar o comodismo. Não podemos acomodá-lo, porque é justamente o desconforto que faz com que ele lute para sobreviver, ganhe de seus adversários, para ter o direito à sua liberdade no final da sua vida. Às vezes, Deus tira todo o conforto que eu e você temos. Não estou dizendo que é para toda a vida, mas tem momento, quando nós estamos enfrentando os nossos adversários, Deus tira todo o conforto de nós. Sabe por quê? Até porque muitos desses gladiadores lutavam e ganhavam a noite pensando: eu preciso que amanheça o dia, para que eu vá para aquela arena, para que eu ganhe um pouquinho de liberdade, para que eu saia desse pequeno quadrado, desta grade, e tenha liberdade. Então ele lutava para ter um pouco de liberdade. Às vezes a vida faz isso comigo e com você, e Deus mesmo nos proporciona isso, mas não é para nos desconfortar. Sabe para que é? Para nos treinar, nos fazer mais fortes, para que Deus nos treina, para que sabemos que mais na frente nós vamos ganhar de adversários maiores, porque cada vez que você vencer uma guerra, que você vencer uma batalha, tem adversários maiores. E quando você tem visão e postura de gladiador, você não se importa com os ferimentos, com as feridas, você sobrevive a todos eles, porque você sabe que você está lutando pela sua família, você está lutando pela sua liberdade, você está lutando pelo direito de ser feliz no final da sua vida, no final da sua carreira. Então lute o seu bom combate. Qual é a sua batalha de hoje? Qual é a sua guerra de hoje? Contra o que você está lutando? Quem é o teu adversário hoje? É uma doença? É uma crise, uma quebra financeira? Qual é o tamanho do seu adversário? É o diabo? São pessoas opositoras? Deixa eu te dizer, tudo que Deus quer é que você entenda que a tua pressão de agora, o adversário que você enfrenta hoje, não é nada diante do que vem amanhã, do que vem depois. Mas tudo isso faz parte de um treinamento para você amadurecer, para você crescer e para você se tornar muito mais forte no corpo de alguns dos gladiadores, se não da maioria. Havia tanto queloide, que são feridas cicatrizadas, que criam aquele nó. Só que o queloide ele vai anestesiando a carne. Então havia em corpo de muitos deles, nos corpos, havia muitos queloides, de maneira que chegou um tempo que eles não sentiam mais dor. Uma pessoa que tem muito queloide, provavelmente ela não sente muita dor quando um golpe for certeiro sobre os queloides. Sabe por quê?
Porque eles vão se imunizando à resistência. A marca, a dor, a ferida vai se tornando uma espécie de blindagem, de couraça para eles. E a maioria dos gladiadores não lutavam com armaduras. Aquilo é filme que a gente vê. A maioria deles lutavam com o corpo nu, não as partes íntimas. Porque eles tinham que lutar para sobreviver. Muitas vezes, nós, pelo reino, pelas causas do reino, pelas coisas de Deus, nós vamos lutando, vamos ganhando, vencemos muitas batalhas, muitas lutas. E aquelas experiências, as feridas, as marcas que vamos ganhando, vai nos causando, ou nos criando uma blindagem, uma armadura natural, de maneira que quando a gente é atacado não sentimos mais. É isso que Deus faz com você. Às vezes você pensa que Deus está te torturando, quando não, Ele não está te torturando, Ele só está te preparando, Ele só está fortalecendo você, Ele está blindando você. Mas Ele diz para você, você só vai ser blindado, só vai receber a sua couraça no meio do embate, é no meio da batalha, é no meio da guerra, é no meio da dificuldade. Entende? Você não ganha experiência se não passar por ambientes assim. Você não se fortalece se não passar por ambientes assim. Faz sentido isso para você? Então, quando o apóstolo Paulo diz, eu combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a minha fé, ele está dizendo, eu venci. Hoje eu venci. Hoje eu sobrevivi. Venci os adversários. Então, como eu falei para você, nenhum gladiador entrava na arena para matar o seu oponente. Eles entravam na arena para sobreviver, para ficar mais um dia vivo. E para isso eles teriam que eliminar seus oponentes. Quando Deus te coloca numa arena, ou permite que você entre numa arena, que o próprio cão te perturbe e te prove, Ele não te coloca ali para você matar, Ele coloca para você sobreviver. Só que para você sobreviver, muitas vezes você vai precisar apanhar, a vida vai te bater, você vai ter feridas, você vai ter marcas, o ministério te marca, as coisas que você quer construir para o reino de Deus vão te marcar. Mas essas marcas não são para a sua morte, nem para a sua destruição. Essas marcas são para dizer, no final da sua vida, quando você estiver diante de Deus, provar para tudo e para todos, principalmente para aqueles que desistiram, que você venceu, que você sobreviveu. Essa é a ideia de Deus. Amém? Acho que capítulo 5 de Apocalipse, o apóstolo João tem uma visão. Ele vê muita gente de vestes brancas entrando. E João pergunta, quem são estes? E o Senhor responde, estes, João, são os que estão vindo da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O que ele diz? Vamos, embora ali seja uma palavra escatológica, que eu não vou entrar aqui,
Mas vamos trazer para a nossa realidade aqui, vamos aplicar nesta palavra que estamos trazendo aqui. Vamos dizer que o Senhor está dizendo para João, está vendo esse povo aí, João? De roupa branquinha, vestida maravilhosamente bem. Eles estão vindo de uma tribulação, eles passaram pela tribulação, mas eles alvejaram suas vestes. Alvejar é lavar, ficar branquinha. Mas ele diz, eles vieram, eles são sobreviventes de uma tribulação, para dizer para mim e para você, que não importa o teu nível de adversidade ou de adversários, você vai sobreviver. Deus quer que você sobreviva. Deus quer que você se levante. Você é um guerreiro, você é um gladiador. Tenha a postura de um gladiador. Use seus gládios, suas armas. Você pode dizer, elas são pequenas, apóstolo. Elas são pequenas diante do tamanho da arma dos meus adversários. Mas se Deus te colocou essas armas, use-as. Use-as. Porque são elas que vão te manter de pé e vão te fazer um sobrevivente. Quero ler aqui um versículo contigo, você que está aí junto comigo, que está em Provérbios 24:10. Todo mundo conhece esse texto. Provérbios 24:10. A palavra diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força será pequena. Você conhece esse texto. Mas vamos parafrasear o texto, vamos trazê-lo para a nossa realidade. O Senhor dizendo, se você mostrar fraqueza no dia da angústia, no dia que você for angustiado, no dia da tribulação, no dia da guerra, no dia da peleja, no dia do problema, no dia da dificuldade, no dia da necessidade, no dia da crise, no dia da doença, no dia do ataque, no dia da decepção, no dia em que a tua alma for angustiada, no dia em que alguém te trair, no dia da traição, no dia em que você for invadido na sua alma por angústia, por algo que não deu certo e você vai para o solo, vai para a lona. Se você se mostrar fraco nesse dia, você nunca terá uma força poderosa. E a sua força sempre vai ser pequena. Deixa eu dizer algo para você. Nós não somos super crentes. Não temos superpoderes. Mas nós temos o poder dos poderes habitando dentro de nós. Amém? Você tem o poder dos poderes que habita dentro de você. E você não precisa ser super poderoso. O que o Senhor está dizendo, não permita que esse ambiente entre na sua alma, te angustie, te deprima, te derrote. Não permita que esse ambiente hostil entre na sua alma. Crie dentro de você ambiente que te devore, que te enfraqueça. Eu não sei qual é o tamanho da sua luta, eu só sei que você precisa ter uma postura de gladiador. Levante-se, tenha visão de sobrevivência, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pela sua liberdade, lute pelo seu ministério, lute pela sua igreja, lute pela glória de Deus, lute por aquilo que é importante para você. Amém? Seja um guerreiro e uma guerreira. Vista essa armadura interior, possua. Se você tem que enfrentar um adversário hoje ou amanhã, vá para os pés de Deus e peça, Senhor, me capacita, me restaura, me renova, me reveste da tua glória, do teu poder, e está tudo certo, e me leva para essa guerra. Não importa o tamanho do adversário da adversidade, vá para cima,
tenha um espírito ou um senso de sobrevivência. Amém? Faz sentido essa palavra aí para você? Toma posse dela. Paulo diz: eu completei a carreira. Completar a carreira é completar a missão. Termine a sua missão. Você está aqui em missão. E enquanto tiver adversário, a sua missão não acabou. Enquanto tiver luta, a sua missão não acabou. Lembra que lá no início desta live eu falei? Todas as vezes que um gladiador entrava na arena, ele vencia. Muitas vezes ele vencia um adversário muito maior do que ele. Às vezes ele lutava contra dois. Dependia da cabeça do Dominus e dos apostadores. Se alguém chegasse com o Dominus, que era o dono daquele gladiador, e falasse: olha, eu estou dobrando agora a aposta para ele lutar contra 3. Ele tinha que lutar contra os 3. E ele tinha que colocar na sua cabeça: vou lutar contra os 3. E o Dominus chegava para ele, para o gladiador, e dizia: olha, tem uma aposta agora para você lutar contra 3. E eu quero que você vá lá e lute e sobreviva. Ele tinha que ir e lutar e sobreviver. Entende? Se os apostadores chegassem, ele ganhou a batalha, e os apostadores chegassem com ele, com o Dominus daquele guerreiro, e falasse para ele: agora nós queremos, já que ele venceu os 3, nós queremos que ele lute de novo com outros guerreiros. Nós vamos apostar de novo. Aquele gladiador teria, enquanto tivesse alguém, um oponente, ele teria que lutar. Você entende por que aquele instinto de sobrevivência precisava estar muito, muito, muito vivo dentro daquele gladiador? Às vezes o Dominus era misericordioso e dizia: não, ele está cansado, ele está ferido e ele não vai lutar hoje. Mas muitas vezes o Dominus também era mau e dizia: pode colocar. E ele vai para a arena novamente. Que às vezes o sujeito super cansado, hiper cansado, mas tinha que sobreviver. Às vezes nós estamos assim. O diabo chega e diz: eu quero que ele lute. Bota 3 adversários. E Deus diz para você assim: eu confio em você, eu acredito em você, eu sei que você vai sobreviver, eu te treinei para sobreviver, eu te treinei habilidades. Aí você ora e pede: Senhor, me dá graça, me dá força. E você vai lá e vence os seus adversários. Mas aí o inimigo não desiste, diz: eu quero de novo, eu quero que tem mais outros adversários. E Deus chega para você e diz assim: olha, eu confio em você, eu acredito em você, eu preparei você para sobreviver e você vai vencer mais esses adversários. Você está preparado para vencer? Se você está passando por uma batalha agora, lutando contra alguns adversários, pode ter certeza, Deus está apostando em você. Deus acredita em você. Deus confia em você. Há graça, há unção,
a autoridade, a vida de Deus dentro de você, para você sobreviver. Então, não ceda às pressões. Você vai passar por essa crise. Você vai vencer esse adversário. Porque Deus é contigo. Discipline sua mente para não permitir que a insegurança, a dúvida, o medo, a incredulidade entre em você. A timidez. Não permita que perturbe você, domine você e faça com que você caia e tombe dentro dessa arena. Vá até o fim, porque Deus está apostando em você. Paulo encerra dizendo: completei a minha carreira e guardei a minha fé. Neste paralelo que estamos fazendo com os gladiadores, a maior arma que um gladiador usava era a sua fé, a sua confiança interna, a certeza de ficar em pé e vivo no dia seguinte. Essa é a sua maior arma. Eles usavam a fé para blindá-los do maior adversário que eles tinham e que todos nós temos, que se chama medo. Todos nós temos medo. Medo do grande, do desconhecido. O medo é desesperador. Então eles precisavam de fé para acreditar que era possível derrotar os adversários com aquelas duas armas pequenas. Desenvolva a sua fé, blinde a sua fé, treine sua mente, treine seu coração, treine suas estruturas emocionais e espirituais para vencer todo tipo de adversário e de adversidade que vier para você. Vença, supere. Você toma posse dessa palavra? Tenha postura gladiadora. O gladiador parte para cima, gladiador não desiste, gladiador acredita, gladiador usa suas habilidades, gladiador tem senso de sobrevivência, gladiador sabe que precisa ficar de pé, gladiador luta pela sua liberdade, porque é uma promessa, o seu nome nos lhe promete. Se você ficar de pé, no final de tudo isso, eu vou te libertar, eu vou te devolver a sua liberdade, eu vou te dar uma espada. Havia uma espada especial. Uma espada especial. Com as assinaturas e as marcas e o selo do Dominus, que libertava o gladiador. No final, quando era a hora de libertá-lo. Ele havia trazido muita riqueza, muito dinheiro, muitas vitórias, muitos prêmios para o seu Senhor, para o seu Dominus. Então o Dominus dizia: agora eu vou te recompensar. Se o Dominus fosse um homem de caráter e generosa, dizia, uma pessoa piedosa, dizia: agora é a hora de eu te libertar. E pegava aquela espada que era feita especialmente para aquilo. Aquela espada era um símbolo, ele levava, era um documento que dizia que agora ele era um homem livre. Ele não era mais escravo. E ele levava aquela espada com ele, carregava como um documento, dizendo: sou um homem livre. E agora ele ia para a liberdade, ele voltava para sua família, ele reconstruía sua vida, ele recomeçava a sua vida. E o Dominus pegava uma parte de dinheiro e dava para ele como se fosse uma indenização, uma compensação, porque ele deu muitas vitórias para o seu Dominus.
É exatamente o que Deus faz conosco. Deus nos recompensa cada vez que você vence seus adversários, que você luta e honra o nome de Deus, porque cada gladiador, ele defendia exatamente a casa daquele determinado Dominus, porque eram muitos Dominos que treinavam gladiadores. Então, cada vitória, ele trazia honra para a casa do seu Dominus. Deus nos levantou para trazermos honra para o reino. Cada vitória que você ganha, cada adversário que você vence, você honra a Deus. Viu? Você que tem um ministério, você que serve a Deus, você que é fiel a Deus. Cada vitória que você ganha, cada pecado que você vence, cada tentação que você vence, cada investida maligna que você vence, cada princípio ou cada fraqueza da sua natureza humana que você vence, você honra a casa do teu rei, do teu Dominus, que é o Senhor. Então cada vitória que você traz para o reino é um direito a uma recompensa que você recebe da parte de Deus. Você quer receber essa recompensa? Quer receber a tua espada da liberdade? A espada que dá direito a você ser livre? Glória a Deus. Você recebe isso? Diga então, eu recebo. Amém. Glória a Deus. Você recebe? Você toma posse em nome de Jesus? Então sobreviva a todos os embates, a todos os ataques, a todos os seus adversários. Combata o bom combate. Complete a sua missão e guarde, blinde, proteja a sua fé em nome do Senhor Jesus.